Olá! Nessa etapa a gente vai ver como funciona o sistema de provas, né? Ver como a gente pode criar nossas provas e atribuir essas provas às turmas para que os alunos façam através do portal. A gente vai ver o objetivo do sistema, as vantagens de utilizar o sistema de provas, como cadastrar as questões, como cadastrar as provas, como atribuir as provas criadas para que os alunos façam e como funciona o lançamento automático de notas no SGA. Tá? O objetivo do sistema é criar provas, testes, revisões ou simulados para que sejam aplicados aos alunos durante o curso. Então a gente pode utilizar esse sistema de provas não só para a prova em si, né? Mas também para fazer alguma revisão para uma outra prova final. Né? Caso também a escola não utilize uma prova de múltipla escolha, né, como prova final, queira continuar usando o método atual, pode utilizar o sistema de provas só para uma revisão ou para algum simulado. Né? Quais as vantagens de utilizar o sistema de provas do portal do aluno? Legal que você cria uma prova, pode utilizar para várias turmas, né? Essa prova fica armazenada no histórico de provas do SGA. Então, a hora que você quiser consultar uma prova que foi feita a qualquer momento pelo aluno, está tudo armazenado lá, senão se perde, né? O aluno também pode consultar essa prova em qualquer momento. Então, a prova fica lá no portal, a hora que ele quiser entrar e ver o que ele acertou, o que ele errou, ele pode fazer isso. Você também pode agendar as provas para um dia e horário específico. Então, você pode já deixar as provas criadas para que o aluno faça num dia e num horário que você definir. Pode ser daqui a um mês, daqui a uma semana, pode ser hoje, mas só que um pouco mais tarde. Enfim, você consegue definir esses dias e horários. E a principal vantagem, né, dentre outros sistemas que de repente a escola possa utilizar, é que a nota que o aluno tirar na prova é automaticamente lançada no SGA. Então você não tem esse trabalho depois de ir até o SGA, pegar as notas que os alunos tiraram e lançar uma por uma. Automaticamente, quando o aluno encerra a prova, essa nota é lançada no SGA. Agora a gente vai ver como fazer para cadastrar essas questões e essas provas no SGA. Vou minimizar aqui, vamos para o SGA. Então aqui eu vou acessar Secretaria, Portal do Aluno, e primeiramente eu vou cadastrar as questões aqui no banco de questões. Vou selecionar o módulo que eu vou utilizar, no meu caso o Windows. Não tenho nenhuma questão cadastrada ainda. E vou cadastrar uma questão. Então aqui, além do módulo, eu tenho uma classificação para a questão. Isso aqui é importante selecionar, né, porque lá na criação da prova eu tenho a opção de utilizar questões por classificação, quantas alternativas essa questão vai ter, se ela está ativa ou não, e se eu quero compartilhar ela com outros usuários ou outros professores. Tá? Aqui o texto da pergunta, né, que vocês vão elaborar, né, todo o texto da questão. Né. Vocês podem colocar uma imagem nessa questão que vai aparecer logo abaixo do texto da pergunta. Tá? As alternativas, que podem ser de 2 até 6. E aqui vocês têm que marcar qual a alternativa correta. Tá? Então, depois de cadastrar tudo, eu vou dizer a correta é a 1, é 2, é 3, é 4. Então, para cadastrar as questões de exemplo, eu tenho aqui já as questões cadastradas no Word para não precisar digitar tudo novamente. Vou abrir aqui o Word. Tenho aqui 10 questões, tá? De formas diferentes, né? Aqui, por exemplo, eu tenho uma questão com 4 alternativas. Aqui eu tenho uma questão com 2 alternativas.
que no caso certo ou errado, mas pode ser verdadeiro ou falso, sim ou não. Aqui eu tenho com 6 alternativas, né? A última é nenhuma das anteriores. Tem uma questão aqui que tem uma imagem, né? Então essa imagem ela vai aparecer na prova do jeito que está aparecendo aqui, abaixo, né, do texto da pergunta, tá? Enfim, tenho 10 questões que eu vou cadastrar lá no sistema. Então, vou copiar aqui, vou colar. Só que aqui eu vou ter que copiar também as alternativas para dentro das caixas. Recortar, colar. Então, botei aqui um Czinho na correta para ficar mais fácil de lembrar. Marquei a opção 4 como correta, tá? Então, tenho já a minha questão cadastrada. Módulo Windows, ela é uma questão fácil, 4 alternativas, texto da pergunta, não vai usar imagem, e a correta é a opção 4. Clico em salvar. Vou cadastrar logo a questão que tem uma imagem para a gente ver como fazer. Vou aqui. Primeiro o texto da pergunta. Nova. Agora as alternativas. Vou colocar aqui para ir copiando para cada caixa. Essa aqui, a quarta, é a correta. E como eu tenho 5 alternativas, basta que eu mude aqui para 5 para ele habilitar a quinta caixa. Tá, tenho a pergunta, as alternativas, a correta. Agora eu vou adicionar a imagem. Então, minha imagem ela já está aqui no Dropbox. Seleciono. Vou abrir. Então, coloquei a imagem. Basta que eu salve. Então, agora para cadastrar as demais questões, eu vou pausar o vídeo. Quando voltar, já vai estar tudo cadastrado, ok? Então, de volta aqui. Já cadastrei as 10 questões, né? Pode observar que algumas têm 4 alternativas, outras têm 5, né? E eu cadastrei 4 fáceis, 3 médias, 3 difíceis. Não está de acordo com a questão em si, mas só para ter essas classificações para a gente entender em que isso vai influenciar na prova. Agora, a gente vai lá cadastrar as provas. Portal do aluno, provas e testes. Vou colocar no módulo que eu vou usar. Vou clicar em nova prova. Vou chamar de prova de Windows 1. Aqui eu vou definir quais questões eu quero utilizar na minha prova. Se é questões que eu vou selecionar e adicionar aqui nessa lista, ou se são questões aleatórias, tá? Então, se eu usar questões aleatórias, eu vou definir a quantidade de questões fáceis, médias e difíceis. Então, posso utilizar, por exemplo, 2 fáceis, 2 médias e 1 difícil. Se for uma prova de 5 questões, tá? Posso utilizar 3 fáceis, 1 média e 1 difícil. Enfim, posso selecionar a quantidade por nível. Agora é importante saber o seguinte: se eu vou utilizar 3 questões fáceis aqui, essas questões têm que existir, né? Se eu botar 3 aqui e só existir uma cadastrada lá,
ele só vai utilizar uma questão aqui. Então vai ser uma mais uma mais uma, vai ser uma prova de 3 questões somente, não vai ser de 5, tá? Mesma coisa para os outros níveis. Aqui no meu caso eu vou selecionar as questões aqui na lista. Quais questões eu vou utilizar somente as minhas ou minhas e de outros usuários? Então, colocando só as minhas, tanto na parte aleatória quanto aqui na lista, eu só vou conseguir utilizar as minhas questões. Se eu colocar minhas e de outros usuários, né, se for aleatória, ele vai pegar essas questões também de outros usuários, de forma aleatória. E aqui também, se eu for utilizar minhas e de outros usuários, na hora de adicionar as questões, vão aparecer questões de outros usuários. É claro, desde que essas questões tenham sido compartilhadas pelos outros usuários, né? O usuário que cadastrou a questão tem a opção lá de compartilhar com outros usuários, né? Então aqui, por enquanto, eu vou utilizar somente as minhas. Eu quero usar só as questões que eu cadastrei. Vou adicionar logo as questões aqui na lista. Está aqui as questões que eu cadastrei, marcar todas, confirmar. O tipo de nota. Eu tenho aqui uma nota máxima e eu quero dividir essa nota entre as questões. Então vai dar 1 ponto para cada questão. Mas eu poderia, por exemplo, definir as notas por questão. Aí eu poderia vir na lista e dizer, essa aqui que é difícil, eu vou dar 2 pontos. Essa aqui eu vou dar 1,5. Para essa eu vou dar meio ponto. Essa aqui meio, essa meio, essa aqui 1,5, essa aqui meio. Então somando tudo aqui, tem que dar a nota máxima que eu quero. Tá? No meu caso aqui, somando, ainda dá 10. Ok? Mas no meu caso aqui eu vou deixar para dividir a nota entre as questões. O tempo da prova em minutos. No meu caso eu vou utilizar uma prova de 30 minutos. Mostrar as questões em ordem aleatória. Então aqui as questões estão cadastradas numa ordem, mas todo aluno que abrir a prova, né, se essa opção estiver marcada, a prova vai vir numa ordem diferente, as questões vão vir em ordem diferente, tá? Nunca vai ser na sequência que está aqui, ok? E se eu quero compartilhar essa prova com outros usuários, tá? Então, terminei de cadastrar a prova, vou aplicar. A prova já está salva. Agora, como eu faço para compartilhar essa prova com os alunos, para definir quais as turmas vão fazer essa prova? Eu vou aqui em disponibilizar prova. E assim como acontece com os arquivos, né, eu tenho as opções para adicionar com um aluno ou com uma turma inteira. Então, vou adicionar a turma 1, confirmar. E aqui eu tenho a opção de limitar a prova a um período. Então, posso dizer aqui, essa prova só vai poder ser feita no dia 15, 14, até o dia 15, 16. Tá? Então, esse período é o período em que eu posso iniciar a prova. Então, se o aluno entrar no portal às 16 horas em ponto, né, ele pode iniciar a prova naquele momento, ok? Mas se eu quiser uma tolerância, o aluno pode iniciar de 2 até 2h15 somente. Aí seria só mudar aqui. Tudo bem? Então aqui eu não vou usar essa opção porque eu vou fazer essa prova já nesse momento. E eu tenho a opção de lançar a nota automaticamente, né? Marcando aqui, eu vou dizer que tipo de avaliação é essa, se é a prova ou recuperação. Se eu estiver utilizando uma turma regular ou agrupada, vai aparecer aqui a opção de selecionar o período,
né, o período em que eu vou lançar essa prova. Se vai ser no primeiro trimestre, segundo, se vai ser no primeiro trimestre, enfim. Eu vou escolher, além do tipo de avaliação, o período em que eu quero lançar essa prova. Então, vou salvar. Automaticamente, a prova já está compartilhada com todos os alunos dessa turma, tá? E vou salvar aqui. Agora eu vou lá no portal do aluno para fazer um teste, para ver se a prova está funcionando corretamente, como se faz a prova lá no portal. Vou minimizar. Portal do aluno. Vou colocar minha matrícula de teste, senha, vou acessar. Então aqui eu já tenho uma notificação de uma prova para fazer. Quando eu clico, aparece aqui uma lista com as provas e testes disponíveis. Vou iniciar a prova, ok. E aqui o tempo que eu tenho para concluir a prova, tá? Quando esse tempo chega em 5 minutos, aqui vai ser exibido um pop-up para o aluno indicando que faltam só 5 minutos para fazer a prova. E o mesmo vai acontecer quando chegar em 1 minuto de prova, tá? Tenho aqui as alternativas da prova, né? As questões. Caso vou verificar que são as 10 questões que eu cadastrei lá no SGA. Aqui é aquela questão que tem uma imagem, né? Logo embaixo do texto da pergunta. Questão com 2 alternativas somente. E lá no final eu tenho um botão para finalizar a prova. Então, assim que eu marcar todas e tiver certeza, eu posso finalizar a prova. Então aqui eu vou marcar, não vou marcar todas certas, tá? Vou marcar algumas erradas só para ver como isso é exibido, né, para o aluno. Então aqui, essa aqui errada. Vou finalizar a prova. Uma confirmação, né? Caso o aluno clique sem querer, por algum motivo se arrependa, né, de finalizar nesse momento. Ok. E tenho a minha nota final, tá? Período em que eu realizei a prova, 2h13 às 12h14. Confira abaixo o que você acertou ou errou. Então aqui está correta, correta, correta. Aqui errada, correta, errada, correta, correta e errada. Ok? Quando eu voltar aqui para o menu de testes e provas, eu tenho agora provas e testes feitos. Aqui a nota que eu tirei. E o aluno pode, em qualquer momento, clicar em visualizar para visualizar novamente a prova com o que ele acertou ou com o que ele errou. Tá? Se eu visualizar, eu tenho aqui a tela da prova com as questões que eu marquei, o que eu acertei e o que eu errei. Ok? Então agora, vou voltar no SGA para a gente visualizar a questão do lançamento da nota. Tá? Vou entrar no meu aluno de teste que eu estou utilizando e que acabou de fazer a prova. Contrato 1. Vou lá em turmas e vou observar que a nota foi automaticamente lançada. Tá? Então, se eu entrar aqui, vou ver que ela foi lançada na nota da prova mesmo. Se eu colocasse a opção de recuperação, ela seria lançada aqui. Ok? Então, tudo funcionou certinho, né?
Então, vamos voltar aqui para a apresentação. A gente viu o cadastro de questões, cadastro de provas, como atribuir a prova a uma turma, utilizando a opção de lançar a nota automaticamente no SGA. E é isso, né? Como a gente viu, o sistema de provas ele é uma ótima opção, né, para que a gente aplique as provas para os alunos, seja de forma presencial ou à distância, né? E é legal utilizar, nem que seja para simulados ou revisões. Caso a escola opte por não utilizar para a prova final, a gente pode utilizar para aplicar alguma revisão, né? Ou aplicar algum simulado preparando o aluno para a prova final. Tá? Existindo alguma dúvida, estou à disposição nesses canais. Até a próxima.